Graça e paz. A minha experiência de hoje, eu ia para o céu, eu fazia a pergunta para o anjo do Senhor, ele respondia que sim. E lá no céu, ele falava que ele ia começar a mostrar coisas diferentes, coisas do reino de Deus. E eu via como se formasse um arco-íris muito lindo no céu. E eu olhava, os irmãos da oração estavam tudo lá. Aí eu ficava olhando, o ministério de louvor virou um ministério maior. E tinha gente tocando, tinha gente dançando e tinha gente adorando ao Senhor. E eu olhava os irmãos tudinho envolvidos naquela glória. Aí ele me levava no condomínio Shalom. E quando eu olhava lá, era como se já tivesse crescido mais e estava muito grande. E ele dizia que tinha que ter mais espaço. Ele precisava de mais espaço para os anjos construir as casas, porque estava crescendo muito rápido. E depois o anjo ele me trazia para a terra e eu guerreava. E depois da guerra, ele começava a me mostrar a cidade. E eu olhava como se fosse um mar muito grande. E eu começava a olhar aquelas águas subindo. E começava a encher toda a cidade. Quando eu olhava, era como se o planeta Terra estivesse todo cheio d'água, antes dele secar totalmente. E demorava muito, o céu escurecia e as estrelas começavam a cair no mar. E depois que não tinha mais nada no céu, estava tudo escuro, eu via aquelas bolas de fogo atingindo a terra. E eu via as pessoas desesperadas, porque não tinha onde elas ficar. E o Senhor ele começava a falar que o fim estava mais próximo do que a gente pensava, que a gente anda brincando com as coisas, achando que vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e a gente nunca sabe, porque o Senhor ele já está batendo o relógio com horário para voltar. E ele disse que ele não vai ficar esperando ninguém se reconciliar, ninguém fazer escolher a hora certa que elas querem aceitar o Senhor, fazer as coisas do seu jeito. O Senhor disse bem assim, ou elas querem Deus, ou elas querem o inferno. Foi bem assim, se elas quiserem vir para o reino de Deus, que elas se voltem logo. Senão que elas se preparem, porque a alma delas já está sendo projetada no inferno. E o Senhor disse que ele não vai ter misericórdia, porque ele tem avisado a sua igreja. E ele já revelou aos filhos dele. E cabe a nós obedecer e ouvir a palavra do Senhor. Foi essa a minha experiência de hoje. Amém, graça e paz. Vou contar um pouco da minha experiência de hoje. Eu fui em arrebatamento, eu fiz a pergunta para o anjo, ele responde que sim. E o Senhor me levava até o céu. E quando eu chegava lá, eu ia debaixo daquela mesma árvore que eu sempre via quando eu vou conversar com algum personagem, algum profeta. E aí quando eu chegava lá, eu sentava e eu falava bem assim, Senhor, com quem eu vou falar hoje? Pro anjo. Aí ele falava bem assim, para mim você vai ver. Aí quando eu via lá, vem um moço vestido muito bem, muito elegante, sabe? E ele vinha e sentava do meu lado e se apresentava para mim como Timóteo. E me dava uma palavra, e ele falava bem assim, que ele ia me dar uma palavra para a juventude. E falava que nós, jovens, temos que ajudar uns aos outros. E que era para a gente ser espelho para essa geração, porque nós somos as últimas juventudes desse século, ele falava para mim. Aí, quando chegava na hora, ele falava bem assim para mim, porque nós vamos pregar para aqueles que estão necessitando lá fora. Mas nós temos que ser espelho, ele falava para mim. Porque o Senhor falava que tem algumas pessoas que não vê como crente, mas se vê como uma pessoa mundana, e a pessoa é crente. Ele falava para mim que a gente tem que ser espelho e amar o próximo, ele falava para mim. E aí ele falou bem assim para mim, que através de nós, juventude, nós ia resgatar aquelas pessoas que precisam do mundo. Aí tá a gente conversando um pouco. Aí quando chegava na hora, eu via a gente andava um pouco sobre lá, aquele lugar. Era tão lindo, amados, porque
quando eu andava naquele campo, parecia que assim, borboletas iam saindo, voando. Foi uma coisa muito linda que eu vi. E na hora a gente chegava até um certo lugar, e o Senhor falava para mim que aqueles que estão doentes, aqueles que estão precisando de cura, Ele ia dar. E Ele falava bem assim para mim que muitos estão doentes por causa da desobediência. Mas o Senhor falou bem assim para mim, mas aquele que se ajoelhar e jejuar ao Senhor, orar ao Senhor com sinceridade no coração, Ele vai curar. Aí Ele me mostrava sobre as doenças que estavam, todo mundo, uma virose que todo mundo estava pegando, que era diarreia, gripe e essas coisas. Aí Ele falava para mim que era o próprio inimigo tentando parar a igreja. E Ele falava para mim que o inimigo estava fazendo de tudo mesmo, amados, para fechar a igreja Shalom e parar essa obra. Mas nós que somos da Shalom temos que permanecer firme, que não vai acontecer o inimigo. Aí Ele falava bem assim para mim, o inimigo pode levantar de todas as formas, mas ele vai levantar para cair. Aí eu falava bem assim para Ele, eu não vou deixar que ele manche meu ministério de novo, eu vou lutar. E eu falava assim, eu vou fazer de tudo para a igreja Shalom não fechar, e eu vou estar nessa guerra. E hoje falou, é isso mesmo, Lili, é desse jeito que eu quero te ver. Aí eu falava bem assim para Ele, aí Ele me mostrava assim diversas curas que o Senhor ia entregar para pessoas. E eu não sei para que, só sei que era um monte de, parecia assim, estava em caixa, e tinha dentro dela tipo um vidro que tinha cura dentro, e tipo assim, o Senhor, eu via eles tipo dando a cura para os irmãos, e os irmãos abriam e tiravam esse vidro e havia cura. O negócio estava dentro, era tipo um líquido, mas tipo o líquido saía do vidro. Aí chega na hora, Ele me mostrava diversos dons que estava aqui na igreja Shalom, que Ele tinha pessoas com dons, tinha pessoas com dom de cura, tinha pessoas com dom de visão, tinha pessoas com diversos dons. E eu vi aquilo me maravilhar, amados, que era muito dom mesmo, que o Senhor estava dando esse privilégio para a igreja Shalom ter. Aí Ele falava bem assim, mas não deixe a soberba entrar em vocês, porque como eu dou, também eu tiro. E eu estou dando esse privilégio para pessoas novas, essas pessoas que estão entrando, estão começando agora, ter esse privilégio de ter um dom e de ter visão aberta, Ele falava para mim. E muitos aqui, o Senhor falava para mim que muitos aqui Ele abriu visão e que o Senhor estava dando esse privilégio para essas pessoas. Aí eu completava uma experiência que eu tive, que era sobre as maravilhas que eu tive. E eu vi, amados, como se tudo, apesar de tudo, de todo o afligimento, de dor, vinha felicidade, sabe? E eu via assim como se fosse um arco-íris, e o Senhor botando no meio de toda a confusão que estava acontecendo. O Senhor falou que Ele ia botar um arco-íris, ia dar felicidade, e não iam passar mais por isso. Eu não sei o que a igreja Shalom está passando, mas o Senhor falava isso para mim, que no meio dessa guerra ia ter vitória. Amém? Essa foi a minha experiência. Eu estava sentada aqui orando e eu não estava dormindo. O apóstolo achou até que eu estava dormindo. Irmãos, eu fui transportada para um lugar e eu andava. E quando eu chegava nesse lugar, eu disse para o apóstolo que era ali o jardim botânico, aquela mata. Eu via que era porque eu estava de cima para baixo. E quando eu olhava, eu via umas casas no meio da mata, assim, sabe? Mais grande, pequena. E eu via mais velha, e eu começava a ver uma reunião, mas era muita gente reunida, e eu entendia que era algum ritual que estava fazendo. E tinha corpos humanos, gente grande, velho, morto ali sendo sacrificado. E eu vi aquele negócio ali na visão. Quando o apóstolo me acordou, ele dizia assim que achava que eu estava dormindo, né? E ele mexeu, eu falei para ele, ora em mim, porque eu quero autoridade hoje espiritual, eu falei para ele. Aí eu entendi, aí o Senhor falava assim para mim, aí ele orou em mim, e enquanto ele estava orando em mim, literalmente, irmão, eu via de novo de cima, só que o anjo do Senhor, ele vinha e ele colocava uma capa em mim,
diferente. Eu não sei se alguém percebeu que eu me levantei toda hora, eu ficava bem assim, ajeitando, como se eu... Depois que eu fui ver que eu estava de vestido, eu não estava com aquela capa. E eu ficava assim, literalmente eu estava sentindo aquela capa. E aí o Senhor falava, eu te trouxe aqui só para te ter noção do que estava preparado para você, e para a sua família, e para esta igreja, e para todas as igrejas Shalom. Ele começou a falar para mim, para você entender com quem que você está lutando. E aí quando eu vi, né? Aí ministrei, quando eu entro na guerra, eu estava ali louvando na hora, e o Senhor começou, irmão, era tanto demônio diferente que eu nunca vi, eu não sei nem quais são. Mas o que me chamou a atenção é que em um determinado momento que eu estava na guerra, eu tenho uma luva, né, que o Senhor me deu as minhas armaduras. E aí naquela hora o anjo falava assim para mim, usa aquilo que você tem na mão. E eu não sabia qual era a função daquela luva. E começou a vir aqueles demônios. E eu achei engraçado que eu aqui no campo de guerra, não sei como é que eu fiquei no chão, mas no campo de guerra, não tem aqueles filmes de arte marcial que tu gira? Eu girava, irmão. Eu dava assim, eu rodopiava assim, os demônios eram muito invocados. E aí quando eu cansei, aí ele disse, aí, não vai usar o que tu tem na mão? Quando eu olhei para minha mão, que eu abri a minha mão, saiu uma rede de aço, só que ela pegava fogo. E aí quando eu olhava para os demônios, eles começavam com fúria, né? Irado comigo, eu dizia, eu vou já saber como é que usa. Quando eu jogava, era uma malhadeira, irmão. Ela puxava os demônios, e eles viam, quando eles chegavam na minha luva, eles despocavam de fogo. Eles evaporavam. E eu comecei, e desse lado, liberava assim como vidro, sabe? Um negócio que aí pegava os demônios de uma vez. E aí, irmão, foi uma luta. E por fim, foi quando eu vi um monte de alguidade de obra, eu saí quebrando. Meu irmão, eu estava com uma bota muito considerada, e eu saí jogando. Pensa, eu nunca tinha visto negócio daquele. E eu quebrava com gosto, sabe? E de longe eu via o próprio Lúcifer. E aí ele ficava olhando assim para mim, tipo como ela... Lá vem ela, né? Tipo assim, querendo me intimidar. Rapaz, eu fui para cima, quando eu olhei para trás, uma asa maior do que a que eu era acostumada, irmão. Essa água pegava fogo, parecia que eu era igual uma águia. E aí eu botei minha asa, peguei tudo que eu tinha, e eu disse para ele, aí ele olhou assim para mim, eu olhei para o anjo, eu disse, não, eu quero ir sozinho, eu não quero com ninguém. Olha a minha ousadia. Eu disse, eu quero lutar com você. Até aqui você estava me afrontando. Hoje eu vou mostrar que meu Redentor vive. E eu peguei e eu comecei a guerrear com a palavra, irmão, muito invocado, ó. Aí cada vez que eu lembrava de uma promessa na Bíblia, ele ficava irado, e ele enfraquecendo. E aí eu chegava perto dele, por fim eu pegava a cabeça dele, eu dava não sei nem que golpe é esse, eu nunca lutei na vida, irmão. Eu pegava assim, eu fazia assim, e aí quando fazia, ele desequilibrava, eu cortava assim a cabeça, foi quando eu voltei. Mas eu nunca vi tanta arma, meu irmão. Saía fogo daqui, saía o meu anel, ele cortava, virava uma espada. Pensa numa coisa que eu nunca vi. Eu pensei por um momento que eu estava meio assim. Eu nunca vi isso na minha vida. Não sei que oração o apóstolo fez na minha cabeça. Meu irmão... E eu vou dizer uma coisa para vocês, pensa numa energia que eu estou, nem parece que eu estava uns dias aí, não vou nem falar. Pensa numa energia que eu estou aqui meio assim, sabe, parece que eu estou eletrizada, assim, aquele pica, sabe quando você está igual um galo de briga, querendo mais. E eu nunca vivi isso, nunca senti isso na minha vida, mas eu nunca vi tanta macumba com meu nome, irmão. Era foto minha com meu esposo, que nem eu sabia que eu tinha tirado foto com meu marido, tinha dentro de Alguidar. Foto com o apóstolo de rosto colado, que eu nem tenho no meu celular, nem sei se existe foto, irmão, nos Alguidar. Era tanta coisa, era os coração sangrando, era um negócio rachado, era cortado com tesoura, era espetinho assim, com aqueles alfinetes. Eu nunca vi um negócio daquele terrível. Terrível, terrível, terrível. Mas o Senhor é quem guerreia por nós, é general de guerra. E eu estou feliz. E eu falei até para a Fernanda de guerra, o pessoal não fala, né? O não sei o que voltou. Eu disse, pois estou de volta na guerra. Né? Foi uma batalha assim que eu me passei, viu, apóstolo? Obrigado, você me deu mais armadura aí.
Graça e paz. A minha experiência é uma pequena experiência, mas eu fiz a pergunta para o anjo e ele respondeu que sim. E logo ele me levava num campo e eu olhava, só tinha terra. E ele me mostrava a mesma visão que uma vez ele me mostrou, e ele mostrava como se fosse alguém jogando do céu semente. E eu via como se a chuva regasse. E quando eu olhava, começava a crescer, e era muita semente. Aí ele me transportava aqui para dentro da igreja. E quando eu olhava, eu via como se fosse no culto. E eu via as pessoas cheias da glória de Deus. E eu começava a olhar, era os jovens cheios da glória do Senhor. Ele dizia bem assim que os jovens dessa geração iam ser muito usados pelo Senhor. E ele começava a mostrar as pessoas aqui da oração. E ele começava a mostrar algo diferente. Ele começava a mostrar como se descesse uma capa sobre essas pessoas. Eu vim para falar para a apóstola isso. E ela disse que foi confirmação do Senhor. Eu vi aquela capa descendo sobre todos os irmãos daqui. E o Senhor dizia bem assim que ia estar protegendo cada um. E ele dizia bem assim que ninguém ia tocar num fio de cabelo dos seus escolhidos, a menos que o Senhor deixasse. E ele começava a dizer que ele ia derramar uma unção nova. E eu via como se todos os irmãos estivessem sendo tomados pela glória de Deus. E era um fogo que subia e descia, ia para lá, ia para cá. E eu começava a ver os anjos dançando. E eu via a glória do Senhor aqui no meio da igreja. E ele dizia que quem ia guerrear por nós era o Senhor. E eu tive que anotar tudo o que ele falou, porque eu não ia lembrar. Aí eu peguei a caneta dela e eu escrevi tudo o que o anjo falou. O Senhor é El Shaddai, Adonai, Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel, Deus poderoso, grande eu sou, General de guerra, Jeová Jirei e Elohim. E ele dizia que quem estava guerreando por nós era o Senhor. E ele dizia que ele ia estar na frente de todas as guerras, que não era para a gente temer, não era para temer processo, não era para temer a guerra. Ele dizia que ele sempre ia estar do nosso lado, e quando a gente precisasse, chamasse, ele ia vir. E ele me levava depois na guerra, na segunda ministração na minha vida que a apóstola fez, ele me levava na guerra e ele me mostrava muitos demônios sobre a vida de uma pessoa. E eu olhava, era muitos demônios diferentes que eu nunca vi. Não era um dragão de 2 cabeças, de 3, era dragão de 7 cabeças, demônio negro com um chifre muito grande. E eu fiquei com medo de guerrear na hora. E eu falei, Senhor, eu não quero guerrear com esse dragão, não. E o Senhor, ele falava bem assim, que ele ia mandar um anjo para guerrear. Falei bem assim, Senhor, porque eu não vou ter força, eu lutei contra os outros demônios. E eu via como se eu recebesse algo diferente. E era como se quando eu botasse, ele falava, estende a tua mão. Quando eu estendia a minha mão, aparecia uma bola. E era como se fosse uma bolha de sabão, e ela começava a crescer. E dentro dela, era como se tivesse uma bola de aço. E aquilo era como se fosse explodir. E eu começava a atirar, era como se toda vez que eu levantasse a minha mão, começasse a sair, eu empurrava assim, eu via aparecendo mais. E ia começando a explodir em cima dos demônios. E foi essa a minha experiência de hoje. Graças e paz, irmão. Eu vou contar um pouco da minha experiência, ainda estou um pouquinho fraca. Tá até perguntando da irmã Letícia o que tinha acontecido comigo. Irmão, quando a apóstola veio ministrar em mim, o meu arcanjo de guerra me levou ao céu, aonde ele falou para mim que eu ia ser revestida das minhas armaduras mais fortes. Aí eu dizia para ele, amém. Mas ele falou bem assim, tu vai passar pela essa sala, e quando tu sair de lá, o Senhor quer te mandar numa missão. E eu ficava ali, né, refletindo. Aí eu entrava na sala de armadura, minha armadura era renovada, mais forte. E ele dizia bem assim para mim, agora tu vai em alguns terreiros de macumba. Irmã, eu ia em vários terreiros de macumba. Só que tinha um, que quando eu entrei, como se eu tivesse aqui no meu físico, vendo aquilo podre, muita coisa podre, fedia demais. E eu falava para o meu arcanjo de guerra, onde eu estou, o que eu estou fazendo nesse local, que cidade é essa? Porque não era aqui em Manaus, não era aqui. E eu dizia, que local é esse? O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, mas esse local é diferente, eu nunca entrei aqui, nunca vim aqui.
Só que depois daí, irmão, eu já não lembro mais o que aconteceu. Eu lembro que eu estava dentro desse terreiro, mas aí eu já não lembro mais. Eu não lembro o que aconteceu. Eu só lembro já depois, eu indo para a guerra, eu guerreando, e o meu arcanjo de guerra falava bem assim: você vai ter que entrar nesse terreiro, você vai ter que destruir essa obra que está aí, porque é uma vida muito preciosa, que veio de longe e precisa ser liberta. E eu entrava nesse terreiro, eu guerreava, destruía, que era tudo que estava ali feito para essa pessoa. E o anjo dizia bem assim: o Senhor tem uma obra muito grande para fazer na vida dessa pessoa. Aí eu dizia: Senhor, quem é essa pessoa? Por que eu tinha que guerrear por ela? Ele falou: porque o Senhor escolheu você. E ele me mostrava a irmã. Ele me mostrava ela. E ele dizia que ele tinha trazido ela aqui para ser liberta. Porque ele tinha muito plano na vida dela. E ele dizia que tinha que ser feito um processo pela vida dela, porque o Senhor tinha que entregar algo para ela. Só que o Senhor não permitia eu ver o que era isso. Eu só sei que é algo muito bonito que o Senhor vai entregar para ela. E eu guerreava, irmão, como eu nunca tinha guerreado. E o Senhor falou para mim: filha, eu te escolhi para te salvar vidas. Através de mim, tu é minha saudade. Através de mim, tu vai ajudar muitas pessoas. Ele falava para mim: não tem medo quando você entrar nesse lugar, porque eu estou contigo. E eu te trouxe nesse lugar que é para te guerrear pela vida dessa mulher, que ela é muito preciosa para mim. Aí foi quando eu voltei, irmão, muito fraca da minha perna. E o apóstolo ministrou em mim, para mim ao céu, na sala de renovo. E lá o anjo do Senhor me leva, porque eu estava sentindo muita fraqueza na minha perna. E o anjo dizia bem assim: diga para minha serva que ainda não acabou. Ainda tem muita coisa que precisa ser liberto da vida da serva do Senhor, que ele falava que é irmã. Tem muita coisa que precisa ser feita, ainda não acabou essa guerra. E eu fui renovada. Eu fui na sala de cirurgia, foi tirado setas, porque eu voltei com muita seta, que estava doendo o meu corpo. E lá eu fui renovada. E foi isso, irmão, uma experiência. Graça e paz. Contar um pouquinho da minha experiência que eu tive hoje. É que quando o apóstolo ministrou o arrebatamento em mim, eu creio que ele deu alguns comandos, né? Aí apareceu um anjo para mim, um anjo que o Senhor ordenou, né, que me guardasse, que me protegesse. Eu fazia a pergunta para ele e respondia que sim. Aí, primeiramente, ele me levava no céu, na qual, quando eu chegava lá, se apresentava um homem para mim. Ele falava que ele era Jeremias. Ele me falava que ele ia me levar para um tratamento, que eu estou indo todos os dias. Aí ele me levava para aquela sala, e quando o tratamento acabava, né, que era um sermão que ele me dava e me ensinava as coisas também que eu precisava saber, o anjo me levava em vários, eu creio assim, que ele falou, né, que era casa de candomblé. Aí ele me falava que as pessoas de lá estavam fazendo o trabalho para cá, para a igreja, para os apóstolos, para os irmãos, com um espírito chamado Mariana. Aí foi que o anjo mandava eu quebrar, juntamente com ele, aqueles trabalhos que tinha para aquele demônio, para aquele espírito. Aí foi quando o Senhor também mostrou uma mulher, só que eu não conseguia ver, mas eu creio que eu já sei quem é. E o Senhor mostrava o espírito imune que estava trabalhando na vida dela, no qual tinha o nome chamado Abaddon. E ele falava que esse espírito imundo ele comandava 25 mil demônios, mas o Senhor falou que ia libertar ela, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. Amados, eu estou um pouquinho rouca, mas eu vou falar.
A minha experiência de hoje foi que a apóstola ministrou em mim e eu recebi o Senhor me dando o dom de variedade de línguas. E eu, assim, vendo aquilo, os anjos ao meu redor dançando, parecia que eles estavam entregando algo para mim. Eu não sei, sei que eles faziam um movimento com a mão assim, parecia que eles estavam, recebe, eu recebendo aquela glória. E eu tentando me segurar, porque eu sabia que eu não ia conseguir, que eu ia sair rodando, e eu não queria, eu me segurando. E o Senhor me dando esse dom de variedade de línguas. Aí, chegava na hora, eu ia no arrebatamento, o anjo me levava. E eu fazia pergunta para ele, ele respondia que sim. Aí ele me levava até o céu e eu via o poder que o Senhor descia nesse lugar. Eu via o poder que ele estava entregando na mão de cada um dos irmãos. E eu podia contemplar aquilo, amados. E eu via, assim, parecia que era numa sala assim, onde o Senhor derramava o som dele. E eu entrava nessa sala. E quando eu via assim, parecia que tinha tipo um espelho. Mas nesse espelho eu pude ver além daquilo. E eu via por baixo assim, eu via Shalom, a igreja Shalom. E eu via o Senhor jogando assim, as pessoas recebendo aquilo. Muitas não recebiam, mas outras sim. E eu vi o Senhor derramando o poder dele e as pessoas recebendo. E quando eu vi aquilo, eu me admirava. E eu falava, Senhor, mas por que umas estão recebendo e outras não? Porque essas que estão recebendo, aquelas que querem mesmo sentir a minha presença. Aí quando eu vi aquilo, amados, eu me admirava. E ele fala bem assim, não prendei o coração de vocês, porque eu quero entregar grandes coisas para vocês, amém? Essa foi a minha experiência. Graça e paz, irmãos. Eu estou meio rouco, tá? Não vão reparar aí, tá bom? Quero contar duas experiências. Uma hoje, no campo, na hora da guerra ali, quando o apóstolo estava na luta ali, eu senti muito poder de Deus, muito, mas muito mesmo. E ali ele abriu meus olhos ali, espirituais ali, e ele me deu uma lança. E nessa lança tinha muito fogo na ponta, assim. Eu senti muita glória de Deus ali, e foi tremendo mesmo. Essa é uma experiência desse campo hoje. E ontem, para quem não sabe aí, a minha história, um pouquinho da minha história, o Senhor me chamou há mais de 10 anos atrás, eu pedi para mim deixar a casa e deixar tudo para trás, irmãos. E só pegar na mão dele e vir. Hoje eu estou aqui. Eu ouvi falar, da igreja Shalom já faz uns 4 meses mais ou menos, e num desses testemunhos eu ouvi falar que tinha um condomínio, e eu no meu coração ali eu perguntei, Senhor, será que lá nesse condomínio, será que não tem um lugarzinho para mim, porque de repente até tem um cachorro, tem um lugarzinho lá, será que não tem só um pedacinho de terra para mim, será que eu não valho mais que um cachorro? E aí ontem, irmãos, eu peguei assim, eu vou chegar e vou pedir tudo para o Senhor. Mas numa das ministrações aqui, eu me lembro assim que o Senhor, alguém falou, eu não sei, mas aí o Espírito Santo me deu a cola e falou assim, não pede nada para o Senhor, não põe o Senhor na parede, entendeu? E aí eu peguei e recebi aquilo ali de coração mesmo e falei assim, pior que é mesmo, eu só vou adorar e o que Ele quiser me dar eu vou receber de coração, amém? E ontem, irmãos, eu nunca na terra e nem mesmo no céu, de tudo que eu já vi, de tudo que Deus já me mostrou, eu não senti algo tão poderoso como ontem, porque ontem pela primeira vez eu pude me sentir assim, pertencer a algo. Uma coisa é tu ser filho de Deus, a outra coisa é tu pertencer a um grupo, a algo ou alguém, é diferente. E o Senhor me mostrou assim, me levou para primeiro eu pensei que era um prédio, depois que o irmão me falou que aquilo ali é uma casa, porque eu vi assim, eu estava na ponta daquele prédio, eu olhei, tinha 3 andares e era muito comprido assim para os lados, e montaréu de quarto, e aí quando eu olhei lá de cima assim, eu estava dentro da peça, e a voz do Senhor pegou e falou assim, vai ali, olha para lá, e quando eu olhei assim, eu vi a minha geladeira,
Eu olhei assim, pô, a minha geladeira aqui. E aí, quando eu abri a geladeira, antes de eu abrir a geladeira, eu sabia, irmão, eu tenho consciência de quando eu não estou aqui. E eu pedi ali para o Senhor, Senhor, não, deixa eu ficar um pouco aqui, deixa eu ficar, porque faz muito tempo que eu estou na terra. E eu falei assim, Senhor, deixa eu ficar um pouco aqui. E aí quando ele falou, vai para lá, vai para a sala, e ele falou para mim abrir a geladeira, tinha um copo de água e essa água era azul. Quando eu tomei essa água, irmãos, pensem na maior felicidade que vocês já tiveram. A mãe é de ter um filho, um homem é de achar a sua esposa. Eu não sei, eu não tenho palavras, mas quando eu tomei aquela água, o Senhor me deu a certeza assim, agora tu pode ficar aqui o quanto tu puder. Irmãos, eu praticamente quase que eu esqueci que eu tinha que voltar para a terra, de tanto que ele me deixou, sabe, uma criança assim, brincava e pulava, eu estava lá em cima, assim, eu estava lá de cima do 3º andar, aí eu olhei lá de cima, eu vi o Felipe brincando lá embaixo, aí já tinha passado muito tempo, meu coração já estava muito cheio de alegria, eu não sei explicar aquela alegria, irmãos, e eu queria voar, eu queria experimentar um monte de coisa, mas o Senhor ainda não deixou. Aí quando eu olho para um lado assim, eu vejo o irmão Ever, só que o seguinte, ele estava com uma roupa tão branca, que chegava, eu só reconheci mesmo por causa da voz dele. Ele olhou para mim e ele falou assim, ó, bora lá ver o Senhor. Quando ele falou assim, ver o Senhor, aí sim que eu explodi de alegria, irmãos. Aí eu só falei assim, ó, Jesus. Quando eu falei Jesus, assim meu relógio despertou, eu tive que voltar para a terra, irmãos, bem na hora de ver o Senhor, tá bom? Daí eu peguei e corri para falar para ele, né? Pô, Everton, mas eu vi o Felipe lá embaixo jogando bola, aquelas bolinhas, né? E aí tu me aparece, aí quando tu me fala que vai ver o Senhor, meu telefone desperta, meu. Daí ele falou, eu falei, onde é que será que é aquilo? Daí ele falou que aquilo era a minha casa. Irmão, eu pensei, não, cara, aquilo lá parece um prédio, para mim não é uma casa, né? Então eu estou compartilhando isso aqui com vocês, para que edifique a vida de vocês, para que se um dia o Senhor pegar e te chamar e tu achar assim, eu não tenho mais casa, não tenho mais nada, o Senhor tem algo lá no céu guardado para cada um de nós aqui, amém, irmãos? Glórias a Deus, essa é a minha experiência, amém? Graças e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 em diante, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal. Amém, queridos? Quero frisar, destacar esse versículo, orai sem cessar. Irmãos, você viu experiências aí tremendas, né? Experiências fortes, poderosas, né? Deus mostrando o oculto, o profundo e o escondido, né? Inclusive tem até uma experiência da apóstola aí no meio, né? Glória a Deus. E é lindo, irmãos, o que Deus tem feito, né? O que Deus faz na vida daquele que ora, na vida daquele que busca, na vida daquele que quer realmente algo com Deus. Amém, irmãos? Muitos querem um avivamento, muitos querem, né, o renovo de Deus, muitos querem, né, esperam por algo, né, pelo grande avivamento que vai inundar toda a terra, mas poucos, né, estão dispostos a orar sem cessar, a se regozijar sempre, a viver uma vida santa, uma vida cotidiana, uma vida reta na presença do Senhor. Nessas experiências que você ouviu, tem experiências de jovens, de adultos. Então, queridos, se você deseja algo grande da parte de Deus, faça algo grande para Deus, não é isso, apóstolo? A apóstola que teve uma experiência aí no meio aí também, né, apóstolo? Experiência linda, né? Amém, amados irmãos. Deus, ele tem nos surpreendido dia após dia, né? É um Deus que revela coisas profundas. Às vezes eu fico me perguntando como pode o Senhor ter achado graça em nós, sendo tão falhos, tão pequenos, tanta coisa ainda para aprender. E o Senhor, ele tem feito maravilha, né, irmãos? Na simplicidade, Deus tem operado. São experiências impactantes, experiências, cada um teve uma particularidade ali.
nas suas experiências. Eu tive a minha experiência sobrenatural e temos experimentado essa fidelidade, essa graça, essa bondade de Deus, as maravilhas do Senhor por causa da oração, né? O poder da oração que move o céu, que move os braços do Senhor, as mãos do Senhor, para que Ele comece a operar, para que Ele comece a fazer maravilha, para que Ele faça proeza, para que Ele faça as coisas sobrenaturais acontecer. E é isso que estamos vivendo aqui na Shalom Manaus, amém? Amém, glória a Deus. Então que essa mesma unção inunde a sua casa, inunde a sua igreja, inunde a sua vida e que você possa viver, né, o sobrenatural da parte de Deus. Não desista, né? Talvez você tenha orado há tanto tempo, tenha jejuado, tenha pagado um preço e nada tenha acontecido. Eu quero te dizer uma coisa, não desista, continua perseverando. Está orando 1 ano, ora 2, está orando 2, ora 3, está orando 3, ora 5, 10, sabe, irmãos? Porque a nossa vida é assim, a nossa vida tem que ser assim, de uma entrega total, de uma entrega diária. O tempo vai passar de qualquer jeito, irmãos. Então continua na presença do Senhor, continua perseverando, que não tardará, Ele se manifestará em sua vida, como fez na nossa, como está fazendo na vida de tantos outros. Amém? Vamos orar, apóstola? Senhor, meu Deus e meu Pai, apresenta a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, Pai. Senhor, que chegou até aqui, Pai, no momento da oração. Pai, que ouviu experiências, que ouviram, meu Pai, e se sentiram fortificados, incentivados a Te buscar cada vez mais. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor continue fazendo uma obra na vida dessas pessoas. A mesma obra que o Senhor tem feito aqui na nossa vida, que o Senhor possa fazer também. Pai, aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, levanta os Teus escolhidos, Pai, em toda parte do mundo. Senhor, Pai, Senhor... E que o Senhor continue, Pai, manifestando a Tua glória e o Teu poder. Pai, muito obrigado. Abençoa cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.